Estamos preparados para receber a palavra do Senhor? Amém. Claro que sim, estamos preparados. Olha, eu fico muito surpreso, e realmente me surpreendo, como é a nossa mente. Sobretudo com respeito a lembranças. Como podemos lembrar de coisas que aconteceram muitos anos, e também podemos, depende do momento, lembrar de algo que nem sabíamos que estava na nossa mente. É incrível. É algo fantástico. A memória é algo tremendo. Deus nos fez assim. Então, a grande maioria de nós lembra diversas situações do nosso dia a dia. Mas, às vezes, existem alguns gatilhos, chamam assim, gatilhos mentais que nos traz na nossa memória algo que nós não lembrávamos e nem sabíamos que estava na nossa mente. Por exemplo, você pode ouvir uma música, um louvor, e imediatamente esse louvor me lembra, por exemplo, me lembro daquele acampamento. Essa música me lembra, era a época da escola. Veja, a música conecta com um momento da minha vida, com gatilho mental, que é chamado assim. Interessante. Então me lembrei. Ou às vezes estou vendo uma foto, de repente me lembro, nossa, essa foto. Claro, não estou lembrando só no momento em que foi tirada a foto. Não. Lembro dessa roupa. Comprei no mercado, na loja. Me lembro. Estava naquele lugar, estava na casa antiga, quando morávamos em outro bairro. Veja, uma imagem traz memórias de algo que talvez não seria tão fácil lembrar. E também tem outra, um cheiro. Lembre, não estou falando de fedor. Um cheiro. Olha, esse perfume me lembra o fulano de tal. Me lembra o meu namorado, o meu chefe, a minha colega de trabalho. É assim que funciona a nossa memória. Por isso que eu falo, é incrível, impressionante. E na grande maioria das vezes, quando acontece essa conexão, do olhar, do cheirar, do ouvir, desperta uma memória que está guardada, mas que através desse estímulo, ela vem de novo. E falando sobre isso, de memórias, nestes últimos dias eu estava procurando lembrar, e fiz de um modo intencional, queria, assim, intencional, lembrar coisas quando eu era pequeno. Aí eu fiquei lembrando. Acredito que vocês também lembram quando tinham 8 anos, 7 anos. Mas aí comecei a pensar, que o que eu lembro quando eu tinha 5 anos, ou 4 anos. Porque menos disso eu já não consigo. Não sei se vocês lembram coisas quando tinham 2 anos. 2, 3 anos, a grande maioria de nós não lembra. Mas com 4 anos, fiz questão de lembrar, com 4 anos, o que aconteceu na minha vida? Foi intencional, fiquei pensando, e veio na minha mente uma lembrança de quando eu tinha 4 anos de idade. É muito interessante, veja. Uma lembrança bem guardadinha, chegou na minha mente. Então, quando eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe me comprou um boneco. E o boneco era ou parecido a o Topollillo. O Topollillo, naquela época existia uma série, um programa na TV para crianças, muito divertido o programa para crianças, e o personagem principal era o Topollillo. O Topollillo era o personagem principal. E toda criança gostava de assistir esse seriado. E aí um dia minha mãe me deu de presente um boneco, sabe? Um boneco, mais ou menos, sei lá, era assim. E era o Topollillo. Olha, eu ficava feliz, tinha 4 anos de idade. Veja, tudo isso veio na minha memória, 4 anos de idade. E eu celebrava, brincava com o Topollillo. Topollillo era meu parceiro. É mais, quando dormia, ao lado da minha cama, tinha um criado mudo, não? Chama assim, não? Aí, eu colocava de pé ao Topollillo e ele me protegia de noite. Eu ficava feliz. 4, 5 anos. Era meu parceiro. Brincava muito. Até que um dia fui crescendo. E já aos 7 anos já não brincava tanto. Não, agora tenho 7. Já não brinco tanto.
E aí o Topollillo ficava em um lugar do meu dormitório. Com 9 anos, eu já não brincava nada com o Topollillo. Com 9 anos, não, eu já tenho 9, falava a minha mãe. E o Topollillo ficou largado aí em um lugar, acumulando poeira. Com 9 anos. Aí um dia minha mãe falou, olha, você vai brincar com o Topollillo? Não. Então vou guardar. E minha mãe pegou o Topollillo e guardou em uma caixa, a caixa das tranqueiras. Aí vai lá, nessa caixa. E isso que eu me lembro. Que um dia minha mãe pegou o Topollillo, eu aproximadamente tinha 9 anos, e guardou. Só que aqui vem a questão. Dias atrás estava lembrando e falei, o que aconteceu com o Topollillo? Porque eu me lembro até a caixa. O que aconteceu? Veja. Agora estou na faixa de 50 anos. Falei, e o Topollillo? É a questão. Sem perceber, a minha mãe deu de presente a outra criança. Só veio isso muitas décadas depois. Olha, e o Topollillo, verdade? Sumiu da minha casa. Não, com certeza minha mãe viu e falou, olha, ele nem vai brincar, nem preciso consultar. Ele já esqueceu do Topollillo. Então, vou dar a outra criança. Sem perceber, o Topollillo foi embora da minha vida. E isto me trouxe outra conexão, que também em nossa vida pode acontecer isso. Sem perceber, vão surgindo mudanças em nós. Sem perceber. Assim, vai indo sutil. Como, por exemplo, não sei vocês, mas eu percebi isso, que podemos engordar sem perceber. Você percebeu isso? Engordamos, ou já enxergou? Eu sei, pastora. Já enxergou que engordamos sem perceber? Olha, esta semana também lembrei disso. Quando eu casei com Elaine, eu pesava. Agora sabe quanto eu peso? 13 quilos mais. 13 quilos mais. O matrimônio me fez engordar. Não, fui eu mesmo que comi. 13 quilos. Engordei. Sem perceber, porque essa é a questão. E isso é o que eu quero te dizer, que muitas coisas em nossa vida, muitas mudanças, acontecem sem perceber. Sem perceber. Então, falando de engordar, como o processo é lento, ninguém vem a engordar, não assim, 1 quilo por semana. Então, hoje eu vou comer um bolo, uma fatia de bolo. Um refrigerante, uma latinha de refrigerante, e aí vai. E aí, claro, isso é devagar, bem devagar que engordamos. Só que no final do ano, percebi que engordei 2 quilos. Percebi. Não foi assim, dia após dia que percebi. Então, vamos engordando sem perceber, porque é um processo lento e gradual. Também, outra, nós vamos adaptando. Olha, a roupa está um pouquinho apertada, vou levar aí que solte um pouquinho. Devagarzinho vai soltar, de tamanho P, virou XXL, sei lá o que virou. Mas devagarzinho, vai soltando, aí vai soltando. E assim que engordamos, sem perceber, acontecem as coisas. Que mais? Outra, vamos negando, sabe? Engordamos, ainda que já existem sinais que estamos engordando, mas vamos começar a negar. Como, por exemplo, olha, antigamente eu subia a escada, essa escada subia rapidinho. Não, agora preciso parar um pouco. Tudo bom, mas também está quente, muito calor. Não, nada disso. Acontece que engordei e já não tenho essa disposição física que tinha antigamente. Percebeu? Sinais, só que um vai negando. E assim que engordamos, pouco a pouco, sem perceber, finalmente começamos a criar história do passado. Eu lembro quando antigamente eu jogava futebol todo dia. Verdade. Eu fazia atividade física todo dia. Verdade. Lembra do passado, mas com isso estou justificando como que ainda tenho boa saúde física. Mentira, não. É verdade, no passado tinha mais disposição física, fazia atividade física, estava mais magro, mas isso não quer dizer que hoje estou na mesma situação. Não, engordei.
Então, um fica sempre lembrando, sabe? Lembrando. Ah, não, mas eu era magro. Ah, mas eu tinha tal coisa. Mas, naquela época eu tinha mais dinheiro. O nosso cérebro meio como que nos manipula para não enxergar o real, o verdadeiro. O que é o verdadeiro? Que temos perdido algo sem perceber. É isso que o cérebro está querendo nos enganar. Não, você não perdeu, ainda você está... Olha, se você faz atividade física, rapidinho recupera o peso. Não, eu sei que não recupera tão rápido, porque estou querendo emagrecer e está difícil, mas continua aí nessa caminhada. Então, o cérebro vai dizer, não, mas você pode rapidinho. Não é verdade. E essa questão, então, de só ficar no passado, não é algo novo. Por isso que o Senhor nos entrega uma palavra bem interessante. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre continuar na caminhada sem querer justificar coisas do nosso presente. Ele diz assim, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero. Não, ainda tem muita coisa. Tem mais saúde física, mais sabedoria, tenho mais conquista. E ele diz assim, continuo a correr para conquistar o prêmio. Então, não fico só na lembrança, não fico só nas conquistas do passado. E ele continua neste texto, porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Então, o Senhor diz assim, se nós realmente queremos conquistar e nós temos esse desejo de melhorar, avançar em todas as áreas da nossa vida, é importante nossa história, claro que sim, é importante o que temos feito no passado, é lindo, mas isso não nos levará a conquistar. Só ficar pensando no passado não transforma, não cura. De que adianta falar se eu era magro, se hoje tenho uma dificuldade para emagrecer? Tenho que tomar decisões, talvez minha saúde não está boa porque engordei. Então, é bom lembrar, é bom ver fotos, mas temos que fazer algo. Por isso que o Senhor diz assim, olha, eu esqueço e continuo avançando. E isto é muito importante, ainda que pareça algo tão simples, mas é muito importante. Por exemplo, eu já conheço pessoas, talvez você conheça, pessoas que falam assim, sabe, eu, filho, minha filha, meu neto, minha neta, vem aqui, eu fui um excelente aluno. Eu era um excelente aluno na escola, na faculdade, por isso que hoje já não estudo mais. Não, espera, que bom que você foi um excelente aluno, mas continua estudando, então meio que estou justificando, sabe? Não, por isso que não estudo. Qual é a consequência disso? Que estou perdendo oportunidades tremendas que vêm do próprio conhecimento. Então, que bom que antigamente eu era aluno nota 10 na escola. Glória a Deus. Mas quanto tempo atrás? 30, 40 anos atrás. E agora lê, estuda, continuar. Não, mas fica lembrando. Esse é o problema. Por isso, Paulo diz assim, espera, esquece. Você foi, mas continua. Outra muito famosa, outra frase justificativa, neste caso, é aquela que diz assim, naquela época eu servia muito na igreja. Como consequência disso, não vou fazer nada agora para a igreja. De novo, vivemos só da lembrança. Sim, claro, no passado eu era uma pessoa que evangelizava, estava na vigília, saía nas visitas, nos encontros. Mas hoje não, porque já fiz muito. O que é isso? Será que é assim que vamos chegar ao céu e falar, Jesus, eu deixei de te servir porque eu já tinha feito muito por ti? Não tem como. Veja, como nossa mente nos controla para não avançar. Por isso que Deus está dizendo, você está perdendo conquistas, bênçãos maravilhosas, sem perceber. Entrou em uma rotina triste. Outra, muito famosa também, outra frase que eu já tenho ouvido. Claro, uma vez eu fui promovido no trabalho.
Que legal. E é verdade. Uma vez, meu chefe me chamou, me falou, vou te promover, você é um excelente funcionária. Mas a partir desse dia, dessa vez, agora não me esforço mais para trabalhar. Chego tarde ao trabalho, não faço o melhor de mim, não faço com excelência. Mas lembro que uma vez me fui promovido. Que bom! Mas isso não quer dizer que hoje você não pode continuar procurando ser um melhor funcionário ou funcionária. Então veja, 3 situações que estou comentando aqui, onde estamos perdendo conquistas, bênçãos, transformação, coisas novas, maravilhosas. Tudo porque sem perceber, perdi isso. Perdi vontade de continuar estudando. Sem perceber, perdi a vontade de ser um melhor funcionário, um melhor trabalhador, conquista. Sem perceber, já não sou mais aquele filho, filha de Deus fervente que servia ao Pai. Por isso que o Senhor, através da sua palavra, nos vai lembrar algo. Ele diz assim, olha, atenção. Podemos perder algo valioso sem perceber. É isso que o Senhor está dizendo para nós, para você, através desta palavra. Podemos perceber algo sem perceber. Foi o que aconteceu com o meu topogilho. Eu não percebi que minha mãe tinha mandado embora. Agora, com 57 anos de idade, fiquei pensando, o que aconteceu com o meu topogilho? Não percebi que minha mãe tinha dado de presente para alguém. Do mesmo modo, podemos entrar nesse erro, sem perceber, perder algo, sobretudo algo valioso que o Senhor nos entrega e deseja que venhamos a desfrutar. Por isso que tem um texto bíblico bem interessante, veja. Um dia, a história é muito conhecida, o rei Davi pecou e pecou mesmo de um modo terrível. Aí Deus enviou o profeta Natã para denunciar, para falar do seu grande pecado. Davi reconhece seu erro, seu pecado, seu grande erro, pede perdão, ele mesmo reconhece, fui eu que cometi o pecado, ninguém me obrigou, não foi culpa de ninguém, não foi culpa da mulher, não foi culpa de ninguém, fui eu. Mas olha o que ele vai dizer no momento em que ele pecou e se arrependeu. Ele diz assim, não me expulses da tua presença. Não quero perder a tua presença, meu Deus. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi falou, reconheço que sou pecador, reconheço que errei, fiz coisas terríveis. Mas Senhor, por favor, clamo a ti. Não quero perder a tua presença. Por que Davi fez esse pedido tão assim específico? Não falou, não quero deixar de ser rei. Em nenhum momento falou, não quero deixar de ser rei de Israel. Não me tires do reino. Ou não venhas a fazer outras coisas na minha vida. Não, ele falou, não quero perder a tua presença. Então o Senhor está dizendo assim que, como falo, podemos perder algo valioso sem perceber. E que é esse valioso? A presença do Senhor. Lembre que eu não estou falando de salvação, ok? A salvação é pela graça, é um acto 100% de Deus e sempre seremos salvos através de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas o que estou falando é sobre a presença do Pai. A presença do Pai, isso sim podemos perder. Isso podemos perder. Não quer dizer que Deus, Ele se afasta de nós. É aquilo que eu falei desde o início. Sem perceber, de um modo sutil, certos comportamentos, certas escolhas, me faz perder algo que eu tenho. Sem perceber, engordamos. Sem perceber. São pequenas coisinhas. Um bolinho, um cheeseburger, uma pizza, um pouquinho de refri, e aí vai. Comida que sabemos que é muito gordurosa, uma vida sedentária. Hoje está calor, hoje está chovendo, não vou fazer atividade física, que nada. Isso que nos vai roubando a possibilidade de ter uma vida saudável. Do mesmo modo,
pequenas coisas nos tira a presença do Senhor. Por isso que Davi falou, por favor, não tires a tua presença. A presença é o mais valioso que o ser humano tem, que você e eu temos, todos nós. Agora, eu quero que fique bem claro. Quando Deus nos diz, quando perde a presença do Senhor, não ficamos neutros. Não existe. Lembra do texto bíblico do Apocalipse? Ou é frio, ou é quente. Não existe o morno. Não existe. Não. Eu não tenho a presença, mas estou meio sem presença. Não existe o meio sem presença. Ou tenho a presença do Senhor, ou não tenho a presença. Não existe o meio, ok? Não existe essa metade. E eu compartilho isto com esta imagem. Olha esta imagem. A presença de Deus nos entrega vida. Sem a presença de Deus, ficamos com a morte. Ok? Não existe assim o meio, não existe a metade, o morno. Não, eu estou quase na presença, não existe o quase. O quase é que estou na morte. Então, por isso que Davi falou, se você tira a tua presença, Pai, ficarei na morte. Não na morte física, não é que ele vai morrer imediatamente. Na morte com respeito à vida. Já não vou me alegrar pela vida. Vou ficar preso na ansiedade, na angústia, nos medos. Ficarei preso nas dúvidas, na incerteza. Por quê? Porque a morte está sobre mim. Já que deixei a presença do Senhor sem perceber. Por isso que Davi fala, não, a presença de Deus nos entrega vida. Nos entrega vida e vida tremenda. Olha, este texto do salmista diz assim, é o Senhor, Deus, quem protege aqueles que o temem, através da sua presença. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte. Então, é a presença do Senhor que nos salva da morte, das decisões erradas, de relacionamentos errados. É o Senhor que nos salva, nos livra das incertezas, das dúvidas e também das mentiras do inimigo, porque o inimigo, como diz o texto de 1 de Pedro, ele está pronto para nos atacar. Pronto para nos atacar. Então, veja, é a presença. Quanto mais temos a presença, mais identificamos as mentiras, os pontos fracos, e a dúvida e a incerteza vai embora. Agora, sem a presença, totalmente somos dominados por coisas que nos destroem. Agora, eu quero que fique bem claro nesta parte da palavra. Lembra que eu acabo de falar no início que, sem perceber, meu topogígio foi embora. Sem perceber, a presença foi embora. E a Bíblia vai chamar disso de religiosidade. Jesus vai chamar a atenção dos líderes religiosos daquela época, do Novo Testamento. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 10, que um dia Jesus foi no dia sábado na sinagoga. Veja, a sinagoga era um lugar onde se reuniam para adorar. E diz que Jesus estava aí junto com outros líderes religiosos daquela época e entrou uma mulher que sofria de um problema de saúde, que estava toda encurvada. E Jesus a curou. Só que os líderes religiosos ficaram bravos com Jesus. Oh, espera. Jesus acaba de curar a uma mulher que por anos sofria de uma opressão tremenda, uma angústia, o corpo estava encurvado. Poderiam nesse momento celebrar, mas não. Os líderes religiosos, que entre aspas, cuidavam das coisas de Deus, estavam criticando ao próprio Deus, ao nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque eles se tinham transformado em religiosos, já não em servo do Senhor. Por isso que eu falo que religiosidade é fazer algo sem perceber o valor que tem aquilo. Os líderes religiosos, estavam no dia sábado, certíssimo, na sinagoga, no lugar certo, mas fazendo coisas erradas. Eles faziam tudo o ritual que tem que ser feito no dia sábado na sinagoga. O ritual era certíssimo. O propósito, o objetivo, faz tempo que tinham perdido,
ao ponto de chamar a atenção a Jesus, o próprio Deus, e dizer: não pode salvar no dia sábado, não pode fazer isso. E do mesmo modo, a religiosidade nos leva a nós isso. Por exemplo, estar na reunião de oração e dormir. Espera, como você vai dormir na reunião? É que, pastor, essa voz bem calminha. Não, isso se chama religiosidade. Faz tempo que se perdeu a presença do Senhor. Não sinto mais a presença do Pai, por isso que vou dormir. Nem quer dizer no culto, essa imagem é bem interessante. Nem quer dizer no culto, estou aqui celebrando, no momento do louvor, mas eu não canto. Então, isso é religiosidade. Não, mas eu não canto, essa música não gosto. Como que se a música é para mim? Não é para mim, nem é para você, nem é para nós. Então, essa não gosto, essa não vou cantar. E mais, vou ficar bem assim mostrando para que o pastor, os líderes do louvor me enxerguem e escolham a próxima. Quem sabe até me pergunta. Isso é religiosidade. Faz tempo que se perdeu na tua vida a presença do Pai. Nem quer dizer, quando é assim, ficar no momento de adoração, do culto, da palavra, do estudo. Não, enquanto estou ouvindo, vou colocar a escola plenitude, enquanto isso vou fazer outras coisas, vou lavar louça, e vou faxina. Isso é religiosidade. Não, mas pelo menos coloquei inclusive meu like. Não, isso é religiosidade. Faz tempo que perdeu a presença do Senhor. Porque o Pai fala através do estudo bíblico, o Pai fala através da oração, manifesta a sua presença. O Pai manifesta a sua presença diariamente em diferentes momentos. Então estamos como esses líderes religiosos na sinagoga, fazendo o ritual certinho, mas brigando com o nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque não fizeram o que eu queria que faça, já que faz tempo não tenho essa presença do Pai. Então, o que fica é as minhas decisões. Por isso que o Senhor disse: atenção, cuidado. Você, eu, podemos perder a presença sem ter percebido. Sem perceber a presença. Então, é necessário enxergar alguns de nossos hábitos. E tudo isto é por quê? Porque o Senhor está querendo nos tirar dessa religiosidade. Porque Ele nos ama. Não é porque Ele fica incomodado de dizer: olha, estou falando para Ele e essa pessoa está no celular ou está nas redes. Não é isso. Porque qualquer outra distração, não somente o celular, as redes sociais, qualquer outra coisa me pode tirar da conexão do Senhor, da sua presença. O ponto é que o Senhor deseja, através da sua presença, te entregar mais coisas. Talvez aquela resposta que você está procurando nesta semana. Nesta semana estou procurando uma resposta que realmente me transforma minha casa, minha vida, meu trabalho, minha empresa. Aí o Senhor diz: justo, tenho para ti a resposta. Mas por não sentir a presença, aí acho que Deus não tem nada mais que me falar, e então estarei procurando soluções no mundo. Não é que o mundo tenha solução, é que estou tão frio que não consigo sentir a presença do Pai. Sem perceber, a perdi. Veja, então o Senhor está dizendo: o meu propósito não é no sentido de punir, vou te punir. Olha, tá reconhecendo? Então agora está consciente, vou te castigar. Não, ao contrário. O Senhor está dizendo: percebeu? Então quero que você receba e desfrute do meu amor, 100%. E que aquilo que é religiosidade na tua vida não te atrapalhe. É o que eu chamo o famoso toque de Deus, sabe? É o toque de Deus. Deus deseja te tocar, mas às vezes por estar em outro momento mentalmente, me afasto do toque de Jesus. A presença. E olha, esta história da presença não é nada novo, porque a Bíblia vai dizer, e de um modo triste, vai narrar essa situação, porque é muito triste, como podemos perder a presença sem ter percebido. Diz que um dia Deus decidiu, por amor, entregar a um homem chamado Sansão uma grande força. Uma grande força. Força sobrenatural, além da força humana. E através dessa força ele
vencia aos inimigos. Só que Sansão um dia se achou, não? Ele se achou que era o mais e começou devagar se afastar da presença do Senhor. Ao final falava, eu sou muito forte, não preciso de Deus. Eu sou super forte, achando que ele era a fonte dessa força. Não, era o Senhor e a sua presença. Aí diz que um dia o inimigo veio atacar, como queria matar a ele, e então ele estava junto com Dalila. E Dalila falou o seguinte, então Dalila gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, Sansão pensou, farei como das outras vezes. Lembra? Eu falei agora, antigamente eu tinha notas boas, sou vivo do passado. Farei como das outras vezes e me livrarei dele. Olha a última parte. Sansão não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Faz tempo, Sansão, você não tem a presença de Deus. Faz tempo e nem percebeu. Porque só fica pensando no passado. Antigamente fui promovido. Olha, sim, mas agora sou um péssimo funcionário. Antigamente tinha notas 10, mas agora não leio nem um capítulo da Bíblia, porque, não, minha mente. Antigamente eu fazia atividade física, mas agora me está doendo tudo, todas as articulações, porque estou no sedentarismo. Então, de que adianta? Sansão ficou assim, falando do passado. Vai ser igual. Não vai ser igual. Porque a presença do Senhor não é algo que fica assim, guarda, sabe? A presença do Senhor tem que ser diária, algo que se alimenta. Por isso que este texto nos lembra de algo, que a presença de Deus no passado não me ajuda no presente. Não te vai ajudar, nem a mim, nada. Eu posso ter histórias lindas, maravilhosas, mas se você e eu ficamos só nas histórias do passado, não estaremos recebendo a ajuda do Senhor no presente. E esse é um problema sério, muito sério. Como a presença do Senhor, Por isso que Davi, lembra no texto do Salmo, Senhor, não me tires a tua presença. Não me tires a tua presença. Não me tires a tua presença. Sem a tua presença, não vou poder realmente mudar, continuar, conquistar, avançar, desfrutar da vida. Não falou em nenhum momento, não tires de mim o reino. Interessante. Esta palavra é forte, porque Deus, porque te ama, Ele quer que continues intensamente na presença do Pai. Daqui a pouco eu te vou explicar como fazer isso. Mas quero te mostrar outro texto bem interessante. O último texto que nos lembra desta questão de que, de um modo sutil, devagarzinho, pouco a pouco, perdemos a presença do Pai. Pouco a pouco, perdemos. Olha, a Bíblia diz que um dia Deus mandou a Moisés construir a arca da aliança. E dentro da arca da aliança foi colocado várias coisas. O maná do céu, as pedras da lei, a vara de Arão. Mas o ponto principal da arca, que representava a presença de Deus. Isso que o povo de Israel tinha que sempre lembrar das seguintes gerações. Então, é Moisés que faz isso, mas as seguintes gerações, após Moisés, tem que lembrar que a arca representa a presença de Deus, ok? Então, a arca por si não tem poder, é uma caixa de madeira coberta com ouro. Mas o que representa? É algo assim similar. O que nós temos feito agora na celebração da ceia. O copinho de suco de uva, não é mágico, ele não tem poder, é um suco de uva. A bolachinha que comemos, não, é igual, é bolachinha. Agora tem poder, não tem poder. Nada disso. Eu vou levar, então vou colocar na minha casa ou no meu carro, assim nunca me rouba. Ou na minha casa e nenhuma praga entra. Não, esquecemos disso. Suco de uva continuará sendo suco de uva e bolachinha é bolachinha. O que então é? O que representa? O que representa os elementos da ceia? Que nenhum de nós pode se livrar da morte eterna. Isso que nós sim temos que guardar. Como consequência disso, só podemos pedir a alguém que é mais forte que a morte. Jesus. E Jesus, através ele derramou seu sangue, seu corpo, por amor
a você e a mim para nos livrar da morte eterna. Então, isso que eu tenho que me lembrar. Isso que me tenho que lembrar. Não foi por mérito, não é porque sou o melhor dos melhores, não é porque sou filho de cristão, não é porque sou filho de pastor ou de presbítero, não. Porque preciso que alguém mais forte que a morte me ajude. Então, isso que é a ceia. Do mesmo modo, a arca era uma caixa, um baú, por dizer assim, bonito, mas representava. E aí a Bíblia diz assim que eles, com o tempo, tinham esquecido disso, de um modo tremendo, esquecem, perderam a presença, o valor da presença. E aí então vamos a ir à história de 1 de Samuel, muito tempo depois de Moisés. 1 de Samuel nos narra que dentro do templo havia um sacerdote que cuidava das coisas de Deus, chamado Eli. E Eli tinha 2 filhos, e estes filhos eram bagunceiros do pior, e eles também eram sacerdotes. Os 2 filhos, um era Ofni e o outro era Finéias. E olha, eles tinham perdido tanto a presença do Senhor, que faziam coisas que Deus se desagradava, e faziam coisas dentro do templo, como por exemplo, ter relações sexuais com as mulheres. Não lhes incomodava, porque faz tempo tinha perdido o valor da presença. Estes 2 filhos eram terríveis, mas Eli, o pai, também era esse pai, sabe, de que, olha, para mim, não me falem de problema, não me falem de problema. Aí ele meio que falou, mas eu sou meio como Pilato, me lavo a mão. Não era um pai que realmente instruía, que ajudava os filhos. Não, meus filhos já sabem, eu já falei, agora me tragam água para me lavar. Não é só falar, é também levar ao filho ao entendimento completo que estavam fazendo algo errado. E então estes 2 filhos, Ofni e Finéias, achavam que Deus sempre estaria com eles. Como que se Deus tinha uma obrigação. Mas a Bíblia diz que naquela época Deus já não falava com o povo de Israel e não falava com nenhum dos seus sacerdotes, porque tinham perdido a presença. E aí então um dia, e aqui é o ponto que eu quero chegar, Israel tinha que vencer a um inimigo, a um poderoso inimigo, que estava naquela época. Aí eles pensaram o seguinte, olha essa ideia. Vamos colocar aqui a arca na nossa frente, da frente do exército, para que nos ajude. Vamos, procurem a arca da aliança. E olha o texto. Vamos trazer de Siló, era lá onde ficava a arca, de Siló para cá, a arca da aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Eles achavam que sabe, era amuleto. Eles achavam que a arca era um amuleto. Nos traz a arca e pronto, ela nos vai livrar. Patinha de coelho, que mais? Arruda, plantinha, horóscopo. Não, achavam que era assim. Eu vou ler meu horóscopo porque quem sabe me diz o que acontecer assim. Eles achavam que a arca da aliança era um amuleto, pura superstição. E diz que, olha, quem trouxe a arca? Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, vieram junto com a arca. Assim, os filisteus lutaram. Aí eles falaram, agora sim, vamos lá vencer o inimigo. Israel foi contra os filisteus, o inimigo. Só que olha o que aconteceu. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas e houve uma grande matança. 30.000 pessoas morreram. 30.000 pessoas morreram porque de um modo direto específico, 2 pessoas estavam zombando da presença de Deus. Ofni e Finéias. E de um modo indireto, o pai, Eli. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui para ti, para mim. 30.000 israelitas morreram. 30.000 israelitas morreram. Porque estes 2 sacerdotes, filhos de Eli, junto com o pai, estavam zombando. Eles não tinham percebido que faz tempo a presença de Deus tinha ido embora. Aí eles até, boa ideia, a arca. Não, eles até se aprontaram. Não, eu mesmo levo, eu faço questão de levar a arca. A arca já não tem mais presença. E isso pode acontecer em nossa vida. Papai e mamãe, a Bíblia fala que na casa, na família, Deus derramou autoridade sobre o pai. O pai é o sacerdote, é o homem. Mas se o homem está, o pai está longe da presença, infelizmente, o mal não só atinge a ele, atinge a todos os da casa. É o que a Bíblia fala.
a importância do sacerdote. O pai é um sacerdote. Não, minha mulher me representa. Ok, ela pode ajudar em várias coisas, ela é auxiliadora, mas ela não me pode representar como o sacerdote, como o líder diante de Deus na minha casa. Então, o Senhor diz assim, às vezes nossos filhos estão sofrendo, inclusive nossos netos sofrerão, a seguinte geração, por pais que não se posicionaram, porque não têm a presença do Senhor, não buscam a presença. E quer dizer, um funcionário, sou o chefe, sou o dono da empresa. Sou o dono da empresa, por mais pequena ou grande que seja. Mas se eu estou longe da presença do Senhor, tomarei decisões erradas, farei investimentos que não eram investimento, como consequência disso, vários empregados ficarão desempregados. Outros sofrem, inocentes sofrem. Por quê? Porque eu, um filho, uma filha de Deus, que deveria estar com a presença do Pai, faz tempo a perdeu, sem perceber. Sem perceber. Então o Senhor está dizendo assim, vê, a minha presença, que Ele deseja derramar por amor, é algo lindo, que não só te protege, te guarda do mal, também abençoa a tua casa, teus filhos, teus netos, que ainda talvez nem nasceram, e quem sabe, até bisnetos chegue essa linda herança da presença do Pai. Mas tudo inicia em nós. Ofni e Finéias simplesmente achavam que era brincar. E não se pode. Por isso que Sansão fala, eu vou fazer como as outras vezes. Vou derrotar. E o Senhor falou, faz tempo que me retirei. E mais, ele foi vencido, Sansão, nessa parte da história, porque ele já não tinha mais a força. Sansão achava que a força era pelo cabelo. Não. A força era pela presença do Pai. E faz tempo o Senhor tinha retirado. Muito bom. Diante de tudo isto, então, o que eu posso fazer para ter novamente a presença do Senhor de um modo intenso ou me fortalecer? Talvez você tenha agora a presença e glória a Deus, mas o que devo fazer para que ela continue na minha vida? É como quando vai ao médico. O médico te explica todo o problema que te está afligindo, a tua doença. Aí tu pergunta, doutor, tem um tratamento? Sim. Faça isto, tome um comprimido aqui, faça aqui, isto o outro. Um disse, que bom. Imagina quando o médico fala, não tem mais tratamento. Volta para casa, desfruta teus últimos 2 meses de vida. Aí ficamos angustiados. Mas quando vimos, sim tem tratamento, sim tem cura, tem livramento. Que bom, graças a Deus. Do mesmo modo, o Pai diz, tem livramento para aquele que perdeu. Não? Perdeu a presença, sem perceber. Tem cura. E olha, são coisas, entre aspas, simples, mas que tem a funcionalidade e a eficácia. Talvez você já ouviu, mas não é só ouvir, conhecer, é fazer. É a eficácia dos conselhos do Pai. Primeira questão que eu falo, comece o dia com Deus. Como assim? Separa um tempo do dia, da manhã, sobretudo, para teu devocional. Pastor, eu não consigo. Então acorda mais cedo. Tem que ser intencional, lembra? Tem que ser intencional. Programa aí o despertador e coloca 15 minutos antes. Acorda e faz teu devocional. 15 minutos, para quê? Para orar, para ler um capítulo da Bíblia, para entregar o dia ao Senhor. Então, faça isso diariamente. Peça, Senhor, entrego minha vida, este dia, ao Pai. É assim que estamos, dia após dia, sentindo e valorizando a presença do Senhor. Segunda questão, mantenha um coração de adoração. Sim, os louvores, a Bíblia diz que podemos ser cheios do Espírito Santo com o louvor. Cante louvor ou escuta, ouça música cristã. Por exemplo, se você vai ao trabalho de carro, vá ouvindo, aí no trânsito, vá ouvindo um louvor. Vá ouvindo. Pastor, não, eu vou de metrô. Coloca no teu MP3, no teu celular, vá ouvindo. Pastor, eu faço academia. Na academia, vá ouvindo. Em vez de estar vendo notícias, dessas notícias ruins, vá fazendo a atividade, a caminhada. Vá ouvindo.
Isso, Deus está dizendo, olha, que lindo para sentir a presença do Senhor. Que mais? Terceira questão, pratique a oração contínua. Isto também é lindo, pratique a oração contínua. Não é somente em um momento do dia que eu posso orar. Em qualquer momento, no trabalho, na rua, não precisa ser uma longa oração, pode ser uma oração como, Senhor, vou entrar em reunião com o chefe ou reunião de trabalho, me dá sabedoria, em nome de Jesus. Aí eu entro, é oração contínua. Ou logo quando saí, Senhor, muito obrigado, porque a reunião foi boa, conseguimos os resultados, muito obrigado, Senhor. Não é só para pedir, é para agradecer também a oração. Outra, dizer, Senhor, eu te amo, Pai, que lindo ter a tua palavra, que lindo, Senhor, eu te amo. Essa é a oração, uma oração contínua, que não precisa ser longa, mas é necessário falar todos os dias, continuamente. Outro, Senhor, dá-me sabedoria, me ajuda. Que mais? Para ter a presença do Senhor e não perder ela de um modo sutil. Esteja atento à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, esteja atento. Então, lembre que o Espírito Santo nos pode corrigir, nos pode guiar, nos pode consolar. Então, esteja obediente. Não é só ouvir a voz do Senhor, não só ouvir a voz do Espírito Santo, é fazer. Então, se o Espírito Santo falou, faça. Então, esteja atento, obedece ao Espírito Santo. Ele fala, e fala bem claro. Que mais? Viva em santidade e arrependimento. Se por acaso pecou, confessa imediatamente. Confessa o pecado. E te arrepende. E Deus diz assim que Ele vai te alinhar, vai colocar, te vai posicionar no lugar que Ele deseja. Sem arrependimento, sem confissão de pecado, não tem como Deus nos colocar no lugar da bênção. Confessa. Errei, Senhor, errei. Olha, me lembrei agora, fiz algo errado. Lembre, não estou falando de matar, suicidar, não estou falando de consumir drogas. Estou falando assim de, a vezes, uma briguinha tola. Depois fala, Senhor, realmente, olha o que tu briguei. Briguei por coisa do futebol. Ah, Senhor, perdão, Pai, perdão. Aí vai, me arrependo. Olha, briguei no trânsito. Ai, olha, que coisa. São esse tipo de coisa que um tem que confessar. Não é só aqueles pecados que um acha que... Claro, são poucos os que vamos a passar por isso. Matei alguém poucas vezes. Mas isso que eu quero é confessar. Senhor, confesso que queria orar e me dormi. Desculpa, Pai. Estou na religiosidade. Preciso ser mais intencional. Confessa. Busque, que mais? Busque comunhão com pessoas que amam a Deus. Isto é muito importante. Busque. Conversa com pessoas que são cheias da presença do Pai. Então, isso te vai ajudar a manter foco espiritual. Seja intencional. Não virar sozinho, sabe? Eu já falei isso, coloquei na minha casa, na minha vida, um objetivo. Já tenho vários meses com isso. Eu escuto, coloquei uma meta em mim. Tenho que ouvir 3 sermões por dia. O domingo não faço isso porque no domingo estou aqui, mas de segunda a sexta escuto 3 sermões por dia. Ah, pastor, que você tem muito tempo. Não é assim. Não. Pode ter 48 horas, o nosso dia pode ter 48 horas, e se não temos disciplina, as 48 horas se vão a ir em qualquer tonteria. Então, sou intencional. Ah, pastor, não consigo ouvir 3. Tá bom, um sermão por dia. Um sermão por dia, ouve. Precisas te alimentar. Procura pessoas que realmente, pregadores, palavra, um sermão cheio do Espírito. Hoje, pela internet, tem acesso a grandes mensagens, a lindas mensagens que realmente transformam. Então, seja intencional. Não é só, já ouvi o sermão do domingo, ainda foi bem longo, então, checklist. Estou liberado dessa. Até o próximo domingo. Não. Continuo. Todo. Seja intencional. Faz isso. Eu faço isso. 3 sermões por dia, de segunda a sexta, e não te imagina tudo o que de transformação na minha mente. Na mente. A mente. O coração fala. Perdão, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se tu está cheio de palavra, de sermão, de mensagem, da presença, vas a falar da presença. Se
Si tu coração está cheio de notícias de guerra, de motoqueiro, sei lá, do outro, de morte, que roubaram celular, só vai falar disso. Olha, eu vi que estão roubando, eu vi que agora estão lá. O teu coração transmite, compartilha a tua boca do que ele está cheio. Agora é diferente. Aquela pessoa que escuta sermão todos os dias, vai falar, tenho uma palavra para ti do Senhor. Levanta-te, meu filho, minha filha, estou contigo. Se eu não estou, o que eu vou dizer? Está difícil. E vai piorar ainda. Vai piorar, eu vou tornar o profeta do caos só alimentando notícias ruins. Lembre, nossa boca vai falar aquilo que o nosso coração está cheio. Que bom que nós temos esses recursos da internet. Finalmente, a última. Como poder ter essa presença e não perder ela? Viva com um coração agradecido. A gratidão atrai a presença de Deus. Gratidão atrai a presença de Deus. Glória a Deus por isso. Mesmo em dias difíceis, agradeça ao Senhor. Não só pelos dias bons. Mesmo no dia difícil, da dificuldade, agradeça. Dizendo, Senhor, ainda que eu ande no vale da morte, Tu estás comigo. Ainda que eu estou aqui passando por um momento, não é que será eterno, por um momento difícil, você me continua acompanhando. Então, agradeça. Veja, sete coisas simples, mas eficazes, para não cair no erro de Sansão, de não ter percebido, não cair no erro dos filhos de Eli, que zombavam da presença de Deus. Não cair no erro de muitas pessoas que tiveram lindas conquistas, mas hoje só vivem do passado, das lembranças. Deus tem coisas tremendas para ti e para mim. Mas eu quero concluir este sermão te dizendo algo. E essa é essa palavra que eu quero que fique assim. É o que nos vai a entregar a chave. Tudo isso Deus faz porque Ele te ama. Ok? Tudo isso Deus faz porque Ele te ama. Não é porque você é ruim. Então me está chamando de ruim? Não. Te estou chamando de um filho, filha de Deus, amado pelo Pai. Isso que te estou chamando. Você é amado, amada pelo Pai, por isso que Ele deseja te manifestar a presença, te dar a presença intensa. Então, você é esse filho, essa filha amada. E como consequência disso, desfruto da presença do meu Pai diariamente. Diariamente me relaciono, falo, converso e fico em paz, porque eu sei que meu Pai é aquele que me guarda. Então, essa é essa palavra que eu tenho para ti. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Porque a presença está em todo lugar. Não é só no templo, não é só aos domingos. A presença te vai acompanhar agora que você sai. E você pode derramar essa presença lá na tua casa. Talvez teu filho que está orando, tua filha, você está orando pelo marido, pela esposa, que ainda não se converteu, mas agora você leva a presença dele e ele vai poder sentir isso de um modo intenso. Glória a Deus. A presença do Senhor. Vamos a ficar de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado por este dia lindo, porque a Bíblia nos lembra que a presença é um acto de amor, a presença do Pai é um acto de amor para todos nós. Não existe alguém que não possa sentir ou receber, neste caso, a presença. Mas a presença também, ela vem de um modo intenso quando realmente compreendemos e a valorizamos. E hoje, Pai, a Tua palavra nos está dizendo que a Tua presença já está em nossa vida e que desejas que essa presença se manifeste de um modo mais intenso. Por isso que agora estamos saindo para casa, voltando. Amanhã estaremos dando início ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho, mas a presença continua. Por isso, Pai, nos lembras que precisamos todos os dias nos proteger de um mal que nos pode atingir, de não perceber que a presença do Senhor foi embora. Em Cristo Jesus, Pai, a Tua presença desejamos todos os dias e estaremos fazendo questão de sempre, de um modo intencional, cuidar dela para que continue em nosso dia a dia. Em nome de Jesus pedimos e no nome de Jesus agradecemos. Amém.